Pois é, eu fiquei sumido aí, tirei umas férias, fui dar uma passeada e fiquei sem fazer vídeo. Durante esse período eu acabei assistindo os episódios que já passaram de Pluribus. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pluribus, o nome difícil de falar, né? É a nova série do Vince Gilligan, que dirigiu, fez Breaking Bad, fez Better Call Saul e trabalhou em Arquivo X. E eu quero aqui falar por que tô gostando demais dessa série, por que ela é boa, né? Eu já vou falar que eu tô adorando. É uma série que chegou agora, tem aquilo que eu acho que o Vince Gilligan é muito foda em fazer, que ele já fazia isso desde Arquivo X. Aliás, ele em Arquivo X na verdade não era só ele, mas enfim, que é a subversão de conceitos que já estão batidos. O que é Pluribus? É uma história de. É uma série que é meio assim, vamos dizer, ela é ficção científica, é pós-apocalíptica, é uma série de zumbi. Vou falar depois por quê. Pega todos esses conceitos e faz ali uma nova perspectiva desse tipo de história. Que é o que acontecia em Arquivo X. Se vocês verem meu vídeo lá de Arquivo X, eu falei disso, né? Que Arquivo X ele pegava essas histórias de vampiro, de bruxa, de bruxaria, essas coisas e subvertia, mudava ali, saía do conceito básico daquilo. E essa série faz isso. Ela acompanha a história de Carol Sturka, interpretada pela Ray Seahorn, que fez a Kim Wexler no Better Call Saul, e eu acho que foi a grande descoberta de Better Call Saul, que ela era uma excelente atriz, não ganhou o Emmy de sacanagem. Aliás, depois eu vou falar um pouco sobre premiações, o que eu acho disso, né? O Vince Gilligan adorou ela e agora ela é a protagonista dessa série. A série se passa em Albuquerque, que é o mesmo local onde que se passava Better Call Saul e Breaking Bad, né? Inclusive, eu até imagino se as pessoas levantam aquela possibilidade, será que essa série se passa no mesmo universo? Tem alguns detalhezinhos assim que a gente quem assistiu Breaking Bad, Better Call Saul, via aqueles lugares, acaba revendo. Por exemplo, no último episódio a Carol Sturka, ela vai lá no museu da Georgia O'Keeffe, que é o mesmo museu que o Jesse Pinkman e a Jane, quando eles estavam namorando, eles fizeram uma visita pro museu da Georgia O'Keeffe, que fica em Albuquerque e tal. E aí o que acontece é que a Carol Sturka, ela é uma escritora, e eu acho muito engraçado que ela é uma escritora tipo George R. Martin, ou aquela do Crepúsculo. Ela escreve uns romances meio água com açúcar, assim, né? E ela vende best-seller. E ela mesmo sabe que é uma merda os livros que ela escreve, que é tipo caça-níquel puro. Ela fala que ela escreve crap, né? Aquela coisa que ela escreve é lixo, né? Fast food literário. E é muito legal que ela tem plena consciência disso. E ela é uma pessoa, assim, de poucos amigos. Ela é uma pessoa meio... Ela trata bem os fãs e tal, mas você vê que ela é uma pessoa meio amarga, de poucos amigos. Ela tem essa característica. Ela é uma pessoa meio introspectiva, né? Ela é mais na dela. Ela não é uma pessoa muito emotiva. Ela é uma pessoa meio durona, assim, né? Guarda os sentimentos pra ela. E ela tem uma parceira que é a editora dela. Elas são casadas ou tem uma relação, união estável ali. E começa a série. Eu vou falar pouco spoiler, sabe? Vou falar de algumas coisas assim, o que é a premissa da série. Porque quando eu entrei pra ver essa série, eu não sabia do que se tratava. Eu sabia que ela tinha que salvar. Ela é a única pessoa no mundo que tinha que estragar com a felicidade de todo mundo. Que todo mundo é feliz, menos ela. Era a única coisa que eu sabia. Eu falei, como que é isso? Então a série começa que, tipo, tem uma recepção de um sinal, igual aquele filme Contato, né? Um sinal de outro sistema estelar, né? Tipo, vê lá pelo Very Large Array, ou VLA, que é aquele tanto de antena de rádio que capta, que já apareceu no filme 2010, O Ano em que Faremos Contato, que é a continuação de 2001, e Contato, que é aquele filme da Jodie Foster, que eu assisti recentemente. Eu ia fazer um vídeo, eu tô enrolando, né? Você vê, eles captam um sinal e eles descobrem que aquilo é uma sequência de DNA e eles começam a fazer teste com isso. E aí a série tem um cronômetro, vai contando uma contagem regressiva até o dia zero e depois continua além do dia zero, no sentido cronológico mesmo, né? Começa numa contagem regressiva, depois vai progressivo. E às vezes até regride um pouco quando eles vão fazer um flashback, eles localizam muito isso. E essa série tem muito em comum, assim, se você gostou de Breaking Bad, por que você pode gostar? Primeiro que o estilo de filmagem é o mesmo, tem aquelas tomadas de POV, né, de point of view, que é tipo a câmera numa posição peculiar, assim, vamos dizer, por igual no Breaking Bad tem uma cena que o Jesse Pinkman, ele vai cavar um negócio no chão, aí mostra tipo a câmera na pá, e aí ele andando e a câmera tipo como se fosse uma GoPro ali na pá e seguindo ele, a câmera
câmera dentro de um porta-luvas, sabe? Essas coisas assim. Então essa série tem o mesmo estilo de filmagem. Enquadramento, composição, fotografia muito parecida. Ainda mais que em Albuquerque, então tem aquela mesma vibe. Só que é só isso, assim, de Breaking Bad. É uma ficção científica, porque aí esse vírus contamina as pessoas e aí acaba que contamina todo o mundo. E o que ele causa? Ele transforma as pessoas em como se fossem os Borg de Jornada nas Estrelas, ou seja, uma coletividade que tá totalmente com a mente sincronizada, todo mundo sabe o que o outro tá pensando, eles perdem tipo uma espécie de individualidade. Eu não acho, pelo que agora eu já vi, já tá no 7º episódio e falta só o 8º, eu não concordo muito que eles perdem toda a individualidade, não. Você ainda consegue perceber um nível de personalidade em cada pessoa, mas eles sabem tudo que um sabe, a ponto de eles compartilharem todas as memórias e ensinamentos. Por exemplo, todo mundo sabe fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de trauma bucomaxilo, né? Tipo, coisas mais... Pilotar avião, todo mundo sabe, porque todo mundo agora tá conectado, então todo mundo sabe tudo que sabe. E que isso é um ponto da série que eu acho que é interessante, mas assim, como que isso é explorado? Porque, tipo, a Carol, ela é a única pessoa que é imune a princípio, né? Depois ela procura saber, então tem mais algumas pessoas no mundo que são imunes. E essas pessoas imunes, cada uma tem uma visão do que aconteceu, cada uma quer fazer de alguma maneira, quer lidar com isso da sua maneira, né? E a Carol, ela não acha isso legal do jeito que tá, e o que ela mais quer é reverter essa situação. Obviamente, a sociedade nova lá não quer. E os humanos ficaram ultra eficientes, assim, eles agora agem igual uma colmeia, todo mundo age em prol da humanidade como um todo. E eles são muito felizes e eles são completamente inofensivos. E é aí que eu falo que eles são meio zumbis, mas tipo assim, e me deixa mais aterrorizado do que uma história de zumbi, porque igual Walking Dead, eu já falei aqui de The Last of Us, mas Walking Dead é uma série que eu acho zumbi um bicho tão inofensivo, eu não acho zumbi uma coisa que mexe comigo, sabe? Eu não tenho, zumbi é um trem que não me dá medo, assim, o que me deixa apreensivo, mas essa série me deixa porque, olha só, o Vince Gilligan, ele é muito genial, porque ele coloca as pessoas como super altruístas, a ponto de, tipo assim, deles fazerem tudo pra deixar a Carol no melhor estado, de, tipo assim, fazer tudo pra ela gostar deles e tal. Isso não é uma coisa muito legal pra Carol, e, por exemplo, igual tem uma situação lá que a Carol, ela consegue passar a perna em porque eles, na verdade, eles usaram uma versão de uma pessoa que mexia muito com a Carol, assim, que poderia quebrar ela, né? Fazer o contato com ela se tornar uma coisa mais... Porque eles, na verdade, eles são zumbis, eles são aliens também, porque é um DNA alien, né? Como se eles até falam, não é um vírus, não é uma infecção, na série explica, e é isso que eu acho também engraçado, é uma série que tem toda uma aura, assim, de ter um mistério, só que eles revelam tudo, e é muito legal isso, que você às vezes fica especulando, o que eles querem fazer, e eles falam, no episódio seguinte, eles já falam, é isso, aí tipo assim, então, eles já falam que é uma sequência de DNA alienígena e tal, eles não tem essa coisa do mistério, o que é isso, qual que é a agenda deles e tal. Eles falam, o grande mistério é saber se a Carol vai ser bem sucedida, se ela vai conseguir evitar que o mundo continue assim, se ela conserta o mundo, ou se ela vai acabar sendo um deles, porque ela, apesar de ser imune, eles estão tentando descobrir um jeito de que seja possível ela se tornar um dessas pessoas da coletividade, da comunidade, né? Então tem essa mulher que eles mandam pra Carol, ela tem uma personalidade, inclusive, que é diferente da personalidade dos outros, né? Dos outros lá que, embora todos estejam conectados, tanto é que ela vem lá eu não sei de que país que ela é, mas ela pega não sei se ela pilota e vem pros Estados Unidos pra ela encontrar com a Carol, assim, né? É porque ela dá um jeito de isolar a Carolina Vidra, que faz a Zosha, ela chama Zosha. E a Carolina Vidra, a Zosha, ela tem uma hora lá que ela sofre um acidente e tal, e eu vou tentar não dar um spoiler, mas a Carol faz uma coisa com ela que tipo, poderia levar a ela revelar um segredo pra Carol, que ela poderia reverter essa situação, e eles não querem, e aí eles começam a chorar e vem todos em cima dela, só que eles não podem fazer mal a Carol, eles não podem fazer mal a ninguém. Depois revela que eles são tipo como se fossem veganos, mas veganos de tudo, eles não podem nem apanhar uma maçã da árvore, eles só podem pegar o que? Eles podem comer carne desde que a carne tenha sido morta, eles não matam ninguém, então eles são inofensivos, mas tem uma hora que eles chegam com uns zumbis chorando
chorando, assim, cara, aquela cena é muito mais aterrorizante que um zumbi, que é aquele tanto de homem, de mulher, tudo vindo assim, aquele tanto de gente vindo assim, em sincronia, vindo pra cima da Carol, cercando ela, mas eles não podem fazer nada com ela, mas só chorando e deixa ela numa situação super angustiante e tal. Então eu acho assim, essa cena eu achei, tipo, deixa do chinelo essas séries, tipo Walking Dead, que, tipo, cara, olha isso, Vince Gilligan. E aí eu acho assim, inclusive eu tenho uma teoria aqui, uma teoria não, às vezes é isso, às vezes não, que o Vince Gilligan, quando ele fez Arquivo X, ele fazia vários roteiros, ele deve ter pensado um pouco nisso, ele deve ter pegado, pô, isso aqui no futuro, ele pegou uma ideia que talvez ele fosse usar pro episódio que não foi aprovada, que ele não mandava em Arquivo X, né? E aí, com o tempo vai passando, ele vai amadurecendo, vai fazendo séries foda aí e tal, aí ele deve ter pensado, pô, eu vou elaborar, aquela ideia era boa, e a partir daquilo, ele consegue fazer uma série toda baseada nisso, né? E aí é um evento mundial, de escala mundial, tipo, inclusive durante o momento da transformação, muitas pessoas, é um negócio que causa um desastre, algumas pessoas inclusive morrem, né? E é engraçado assim, os caras não mentem, né? Eles omitem coisas, mas eles não mentem. E eles são muito felizes. Inclusive, eles, a Carol, quando ela fica puta, ela dá uns explosão de raiva, assim, esses sentimentos ruins acaba afetando toda a coletividade. Então tem umas coisas, assim, já tem uma lore, né, sendo estabelecida. E, assim, essa questão do evento mundial, isso me lembra uma outra série que eu também achei sensacional. Foram só 3 temporadas, mas muito boa, é do Damon Lindelof, que fez Lost, né, que ele era o showrunner de Lost, e ele escreveu alguns roteiros para cinema, e ele fez a minissérie do Watchmen, que continuava a história do Watchmen, que também é muito boa, mas assim, ele fez uma série que chama The Leftovers, que passava na HBO, e é uma série muito massa, que eu associei de cara, assim, Pluribus com The Leftovers, que eram séries que se tratavam de um evento em escala mundial, né? No caso de The Leftovers é que, tipo assim, de repente várias pessoas sumiram do planeta. Tipo, 10% da população do planeta simplesmente desapareceu do nada. Como se fosse um arrebatamento, né? E aí, é uma série muito boa, recomendo. Já tá pronta, tem 3 temporadas da HBO. E Pluribus, ela também é um evento, assim, que afetou o mundo inteiro, menos a Carol e alguns gatos pingados por aí. E esses gatos pingados, aí depois vai ter interações deles com a Carol, como é que vai ser a situação, igual eu falei lá. E aí tem um cara que ele é mais arredio do que a Carol, e ele mora em outro continente, ele não fala inglês, aí é muito interessante isso, porque cria toda uma dinâmica. E é isso que eu falei da questão do protagonista, porque esse outro cara, ele parece que também ele é um protagonista da série, o tipo o segundo protagonista, porque se você for pegar aí o que isso também me lembra muito, não Breaking Bad, mas me lembra outra série do Vince Gilligan, que é Better Call Saul, que na verdade você tinha lá a Kim, que era interpretado pela Racey Horn, e o Bob Odenkirk fazendo o Saul, que veio do Breaking Bad. Só que a série também era a série do Mike, né? Que era o Mike Ehrmantraut, que era personagem lá do Jonathan Banks, que era também do Breaking Bad. E a série era meio que dos dois, assim. Tinha episódios que focavam em um e outro. E eu tô vendo que essa série vai focar tanto nela quanto esse cara que mora em outro continente e já tá aparecendo muito na série e tal. Vamos ver pra onde que dá. Eu tenho visto pouca coisa fora pra mim não ficar contaminado, mas já vi que tem umas pessoas que criam várias teorias. Inclusive tem um episódio lá que acaba de um jeito que você fala assim, puta merda, fudeu. Aí você fala assim, puta merda, não, os caras eles são mentirosos. Tipo assim, porque eles são, será que eles são uma invasão alienígena? Tem gente falando que é isso, porque eles são, o vírus é alienígena. A gente tem gente especulando que é invasão alienígena. Aí a Carol descobre uns segredos assim. E aí quando eles, aí você fala assim, puta merda, e agora? Aí depois vai o segredo, não era segredo, sabe? Tipo, a série não fica se demorando nesses mistérios básicos que você esperaria de uma outra série. Não, isso não é segredo não. Inclusive tem até uma cena que foi feita pelo John Cena, né? Que é o pacificador, que ele agora é ele explica pra Carol lá o que ela tinha visto. E é o ator interpretando ele mesmo, só que como uma versão que foi contaminada, né? Que faz parte da coletividade, faz parte dos Borg. We are the Borg. We are we, né? Que eles falam. We are the Borg. Resistance is futile. Só que os Borg no Jornada das Estrelas, eles eram ultra bélicos e agressivos e usavam tudo pra dominar. Uma coisa que eu acho interessante é que eles têm um impulso biológico de querer ajudar a Carol. Porque é como se assim, as pessoas que são da coletividade, eles acham que eles estão numa situação de eterna felicidade, que eles estão ótimos assim
assim, e eles querem que a Carol faça parte disso, porque ela até usa uma metáfora lá, tipo assim, se você vê uma pessoa afogando, você é compelido a ajudar ela, né? Aí a Carol fala, mas eu sou uma pessoa afogando? Você só não sabe disso, mas porque tipo assim, ela não faz parte da coletividade, ela não sabe o que ela tá perdendo. Só que ela quer essa individualidade, é uma coisa, a pessoa deixa de ser ela perde a individualidade. Que é uma coisa meio bizarra, assim, e eu acho que a série, ela tá tentando mostrar, assim, que... Porque não existe uma mente, eles não falam como se fosse uma coisa só. É como se todo mundo tivesse consciência do outro de uma maneira que eles sabem quem eles são, só que eles têm acesso à memória de todo mundo ao mesmo tempo, inclusive das pessoas que vamos ver, ainda tem coisa pra falar, né? Mas é muito legal isso, assim, é muito bizarro, é difícil. E eu acho legal essa dificuldade de compreender essa situação. É o que a Carol sente, né? É o que a Carol sente. Tem essa coisa, tem umas referências, né? Que tipo assim, que uma hora lá eles falam, o cara lá explica, um outro cara que também não tinha significado fala pra Carol, não, quando eles falaram isso, eles queriam dizer, na verdade, sobreviveram todos os advogados pilantras do mundo, né? Aí, assim, eu acho que é uma piscadinha também pelo fato que ela interpretou uma advogada pilantra junto com o Sol lá no Better Call Saul. Não é que ela era pilantra, não, mas ela às vezes participava de umas falcatruas do Sol. Tem um pouco essas referências. Inclusive o prefeito de Albuquerque aparece como uma das pessoas também. Então, duas pessoas que interpretam a si mesmas, né? O prefeito de Albuquerque apareceu, político, né? Tipo, lá nos Estados Unidos diz que pode, que no Brasil diz que não pode fazer isso, não. Cara que tá em campanha ou que tá aparecendo numa novela interpretando a si mesmo, né? E o caso do John Cena também. Vamos ver, acho que isso vai ser uma desculpa pra aparecer um monte de gente famosa, né? E a série tem aquelas coisas meio, aquelas tomadas paradas, assim, que não tem muita fala, que não acontece muita coisa, que é muito típico de Breaking Bad. O estilo de filmagem é o mesmo de Breaking Bad, o mesmo de Better Call Saul. Eu recomendo essa série, eu tô achando ela muito foda, tô achando ela sensacional. Eu acho que essa subversão, tipo, veio do Arquivo X, é uma herança de Arquivo X. É uma ficção científica, tipo assim, o Vince Gilligan, ele até... Eu vi um trecho de uma entrevista que ele fala assim, eu podia ficar fazendo Breaking Bads a vida toda, né, que ele depois foi fazer Better Call Saul, mas eu queria fazer uma outra coisa. E aí ele voltou pro mundo da ficção científica, é onde ele começou, né? E eu tô adorando, eu recomendo, é da Apple TV. Aí tem umas coisas assim que eu noto, tipo assim, por que as pessoas ainda vestem roupas do mesmo emprego? Porque agora todo mundo sabe fazer tudo, todo mundo é piloto de avião, é cirurgião e faxineiro, né? Todo mundo sabe fazer as coisas. Eu não sei como é que eles vão abordar também aquelas coisas assim, vamos supor, o cara é piloto de avião, mas ele é tipo, às vezes ele tem por exemplo, tem pessoas que tem uma habilidade, porque eu acho que existe também aquela coisa da memória muscular. Por exemplo, o cara que é um atleta de luta, né, de força, de carregar peso, o outro sabe que ele carrega, mas ele sabe que aquele corpo que ele tá ali, ele não consegue, né? Tipo assim, ele pode ter até técnica e tal, mas não vai conseguir carregar o mesmo peso que um coisa. Tipo assim, o Neymar joga futebol. Será que todo mundo agora sabe jogar futebol igual o Neymar? Entendeu? Tipo, essas coisas. Ainda não foi detalhado essas coisas. E assim, aquela coisa do Gilligan, né? Que ele escreve deixando os personagens, a história levar o rumo pra um beco sem saída e ele vai criando em cima daquilo ali, né? Ele deve ter uma ideia de como vai acabar, ou para onde que ele quer levar a série, só que ele vai deixando, se a série tiver, se ele tiver ideias novas, ele não tem medo de colocar, não. Se tiver que matar alguém, ele mata, embora a série não seja daquele aspecto violento, né, típico de Breaking Bad. Eu acho que eles ainda, eu acho que ainda as pessoas afetadas ainda têm um resquício da personalidade original, e eles são, é engraçado, eles são incapazes de fazer maldade, e eles têm um princípio biológico, é como se eles tivessem mudado todo o paradigma humano, porque por questão de sobrevivência eles precisam de uma compulsão biológica, né? Tipo, é um instinto biológico desse vírus que colocou nos seres humanos. Tanto é que quando começa a infecção, eles simplesmente vão pra cima, eles infectam as pessoas livremente, porque passava até pela saliva, né? Assim, e quando, tipo, eles agora bom, enfim, vejam, né? Não vou contar, não posso dar detalhes aí que nunca. Mas é por causa, tipo assim, que a Carol, ela não foi infectada. Eles falaram que se eles descobrirem um jeito, eles vão querer infectá-la, né? Mas parece que tem um porém aí, porque, tipo assim, eles não podem ser violentos ou causar mal às pessoas. Então, acho que isso vai contra eles. Então, tem um conflito aí. Na série explica
melhor isso. E eu recomendo que vocês assistam e provavelmente vai acabar a primeira temporada. Depois, aí ano que vem, ainda não... Outro dia eu ouvi o Luigi falando que ele tá cansado desse novo formato de que faz uma temporada, depois demora 2 anos. Eu não sei, essa daí acho que a Apple ainda não tá com essa ideia. O Vince Gilligan também sempre fez uma temporada por ano. Eu acho que ano que vem já tem uma temporada nova, de boa. E a série fez muito sucesso, tá indo muito bem. Acho que o processo do Vince Gilligan vai se manter. E assim, não sei, o Breaking Bad teve 5 temporadas, sendo que a 5ª temporada foi dividida em 2. Na verdade, eu considero que foram 6 temporadas, né? O Vince Gilligan tentou engalobar a gente na época, porque a 5ª temporada demorou 1 ano pra sair a segunda parte, né? E foi planejado assim. E Better Call Saul teve 6, ou seja, teoricamente mais do que Breaking Bad. Agora, The Leftovers, eu falei que The Leftovers teve 3 temporadas e com um final satisfatório, vamos dizer assim, um final que fechava, né? Acabou do jeito que tinha que acabar mesmo. E essa daí a gente não sabe, né? Porque série tem esse problema, né? Às vezes as pessoas não sabem a hora de acabar. E o Vince Gilligan, eu acho que com Better Call Saul, embora eu adorei aquela série, eu acho que ela acabou muito bem e tal, eu acho que ele estendeu um tanto quanto desnecessariamente. Assim, na época eu tava gostando demais, inclusive hoje eu gosto muito da série, eu acho que eles acabaram também com 6 temporadas, uma quantia boa, mas e essa daí eu espero que não se sustente por tanto tempo, porque chega uma hora que a coisa pode saturar e tal, mas eu confio no Gilligan, mas é uma coisa que é uma série que me deixa um pouco inquieto, assim, né, essa questão é muito angustiante, igual essa cena que eu falei deles chorando, aquilo ali é muito mais aterrorizante pra mim do que qualquer cena de zumbi. E é uma história que meio que parece também é um filme, uma série pós-apocalíptica, né? Enquanto que aí tem outra série. Ah, e aqui, ó, eu tava só pra comentar aqui, né? Eu tava viajando e tal, mas aí eu andei procurando saber, falando de Alien Earth, né? Que meu canal deu uma bombada com Alien Earth. Eu descobri que vai ter segunda temporada. Espere porcaria, né? Então é isso, gente. Assistam, recomendo demais. Eu vou voltar a falar mal de algumas coisas aí, falar das coisas que eu gosto. Vou voltar agora ativo, que eu agora voltei. Vou fazer mais vídeos assim, numa recorrência maior. E se vocês gostaram aí do vídeo, inscreve no canal, dá like, dá dislike, comenta, compartilha e sejam educados. Vou falar mal da série, especular. Beijos, falou!